Salve galera, bom dia. Vamos lá, mais um dia. Hoje, quinta-feira, dia 19 de abril, ó. Tô um mês atrasado. Hoje é dia 19 de maio. Estamos indo pro nosso quarto dia de Money Now. Lembrando que está chegando o grande dia, né? Sábado teremos um Money Day, onde teremos convidados especiais também ali. Eu já vou mostrar para vocês quem são. Eu acredito que vocês já sabem, a maioria já sabe. Para quem está acompanhando o Money Now, não se esqueçam, a gente está fazendo revisões neste momento, às 8 horas da manhã está acontecendo. Daqui a pouco, assim que eu terminar esse Morning Call aqui, também continuo, sigo lá fazendo uma revisão, vai até umas 10 horas da manhã. Depois começa às 17 horas, revisão de novo. Daí 19 horas outra revisão e às 20 horas começa a aula. Lembrando que é tudo ao vivo, tudo fica gravado lá no Tror para vocês, para todos vocês que estão acompanhando o curso. O treinamento vale muito a pena estar acompanhando essas revisões também e dar uma acelerada no seu aprendizado, né? Bom, ontem, vamos dividir tela aqui já, ó. Deixa eu ver, vou ficar no cantinho aqui, ó. Ontem o negócio foi feio, né? Os índices caíram e caíram bastante. Dow Jones acabou caindo 3,5%, Nasdaq chegou a bater 5% negativo, é a maior queda desde 2020, quando iniciou a pandemia. Realmente foi feio ontem. Por N motivos. A China anunciou novos lockdowns novamente. O presidente do Banco Central americano, que teve discurso ontem, eu nem vou mostrar aqui no calendário econômico, mas teve discurso ontem. Deixa eu ver se eu acho. Não vou achar. Ele acabou afirmando, né, que vai fazer de tudo, se precisar ser bem mais agressivo na subida de juros, ele vai ser também. Saíram dados de balanço de algumas grandes empresas dos Estados Unidos bem ruins também, mostrando que as coisas estão bem feias. Saíram dados de inflação aqui, Reino Unido, 9% também, ainda continua bem alto. Enfim, então ontem foi um dia que muita coisa ruim de notícias, assim como eu falei para vocês, a inclusão da Finlândia e da Suécia, o pedido na OTAN. Então, um conjunto de fatores fez com que o mercado azedasse ontem, aí o dólar disparou, os índices caíram, os índices americanos caíram bastante. Os índices europeus também caíram. Neste momento continua caindo também. Dow Jones caindo 1%. Nasdaq também 1%. Bolsas da Europa desabando ali mais 2%. Então tá bem feio o negócio, né? Normalmente esse horário, assim, para os índices americanos, uma movimentação normal seria 0,5%, 0,4%. E tá caindo 1,2%, né? Então o dobro do normal, do dobro de uma movimentação normal. E aí quando você olha aqui, ó, índices futuros, né? Que é o que a gente está olhando agora, tá tudo no negativo. Todos. O mundo inteiro está no negativo hoje. Então não tem como afirmar assim que teremos um dia positivo. A não ser que, eu acho muito difícil, mas daqui a pouco vai sair atas de política monetária do Banco Central Europeu. Então tá aqui, ó, daqui 12 minutos, BCE, né, Banco Central Europeu, publica atas da reunião de política monetária. Só que o que está acontecendo na zona do euro? A gente tá vendo, eu estou no cantinho aqui, a gente está vendo o euro se desvalorizar bastante, né? E ele está próximo da paridade com o dólar, 1 para 1, ou seja, 1 euro, né, vale 1 dólar. Tá quase lá. Aqui, inclusive, tem aqui, ó. O euro está se aproximando da paridade com o dólar. Eis o que isso pode significar para os investidores. Eu acho que é legal para quem curte e para quem opera euro, tá dando uma lida nessa matéria. Vou deixar o link dessa matéria na descrição desse vídeo aqui. E o que pode acontecer? O Banco Central Europeu ele ainda está bem lento em relação a subir a taxa de juros. Os investidores, de forma geral, ainda estão um pouco confusos. Enquanto o mundo inteiro, os bancos centrais do mundo inteiro estão subindo a taxa de juros, o Banco Central ainda não. Mas podem começar a tocar nesse assunto. Aqui também... não é apenas uma perspectiva de divergência material de política entre o Fed e o Banco Central Europeu que afetará o par euro-dólar, né? Então é importante para quem opera paridades, né? Como o mercado Forex, por exemplo. Então tá aqui, ó, não vimos evidências de um grande acúmulo de posições curtas em euro-dólar. Shorts, quando fala, é para baixo, né? Por parte de fundos alavancados. Nos dados que rastreamos, ou seja, não estão vendo muita gente shorteado em euro-dólar. Bom, o que significa isso? Vendido em euro-dólar, esperando uma queda. Mas é extremamente importante que você leia essa matéria. Ela é muito rica, principalmente se você opera euro-dólar.
Estamos combinados? Eu sei que vocês têm preguiça de ler textos grandes assim, mas vale muito a pena ler para o seu aprendizado. Aqui no site, no Money Now News, Rick Chester será o nosso convidado do sábado, de Vendedor Água, palestrante de sucesso, e o Roberto Chinhachik também vai palestrar junto com a gente no Money Day. Então tá aqui, ó. Esse aqui, o maior palestrante do Brasil, sem dúvida nenhuma. Talvez o Rick Chester, o da atualidade, né? E o médico aqui, o Chinhachik da história do Brasil. Então vai ser um dia bem legal, assim, no sábado, pra gente ter o privilégio de ter essas pessoas lá com a gente palestrando também. Não percam, o Money Day começa às 9 horas no sábado e vai até às 9 horas da noite ali. Não se esqueçam lá, beleza? Bom, de dados econômicos para hoje, como toda quinta-feira, sai relatório de cadê? Pedidos iniciais para o seguro-desemprego, ó. Pedidos iniciais para o seguro-desemprego, a gente meio que ignora esse dado econômico. E aí, de resto, não tem muito, com exceção... das atas de política monetária do Banco Central Europeu. Hoje tem reunião aqui no Brasil também do CMN, Conselho Monetário Nacional, né, para quem não conhece. Depois mais à noite, ó, vem aqui, não tem mais nada aqui, ó, nada. Venda de casa usada pra gente também não interessa. Enfim, hoje a gente tá numa semana um pouco mais difícil em relação a dados econômicos. E hoje não vai ser diferente. Bom, vindo aqui, ontem eu comentei com vocês, né, que eu justamente estava com essa expectativa de queda dos índices. E realmente foi, né? Dow Jones caiu, o que a gente viu ali, 4%, Nasdaq também 4%. E eu acredito que muitos de vocês fiquem esperando agora alguma correção. E tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de correção. Esse aqui, segunda-feira, eu falei de ouro subir, o ouro continua subindo. Agora tá chegando numa resistência aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver lá, né? Tá chegando numa resistência aqui, mas ele tá... Se o dólar continuar caindo, vai pressionar esse ouro para cima ainda. Será que a gente pode ver alguma movimentação aqui de correção? Vai depender muito das atas de política monetária do Banco Central Europeu. E depois, às 10h30, a hora que o mercado americano abrir, provavelmente ele abra mais negativo, principalmente por conta de ontem, né? Então... Tem muita gente que... Você precisa pensar que tem muita gente que trabalha durante o dia e daí quando chega em casa ou no final do dia vê aquele monte de notícia ruim, os índices batendo a maior queda dos últimos 2 anos e por aí vai, né? E eles acabam deixando ordens na pedra da corretora para o dia seguinte, para a abertura do dia seguinte. Então, inicialmente pode vir um movimento negativo às 10h30 para os índices americanos quando abrir o mercado à vista. E aí depois a gente vai ter que ver como que vai estar o dólar para ter uma noção desses índices aqui, se vai corrigir hoje ou não. Mas podemos até, de repente, ter alguma perspectiva dos índices virem um pouquinho, pelo menos nessa onde acumulou um pouquinho para cima aqui, antes de começar antes de continuar a queda, na verdade. Mas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque os mercados estão começando a entrar num caminho bem negativo, ó. Para quem acompanha o meu Morning Call com frequência, né, todos os dias, sabe que eu já falei sobre essa acumulação aqui, eu já falei sobre esses índices virem mais para baixo até níveis pré-pandemia, e eles continuam vindo, né? Eles continuam renovando fundos, lembra? Fundos e topos descendentes é uma tendência de baixa. Então, ontem, quando ele fez essa mínima aqui, rompendo a mínima do dia anterior, essa mínima anterior, tá entrando em mercado ladeira abaixo, né? Topos e fundos descendentes aqui continua sendo a tendência de baixa. Aproximando o zoom, ó. Então, essa mínima rompeu esta daqui, renovando um fundo mais baixo aqui já, né? Então, bem provável que deixe um fundo aqui. E aí, agora, o que faltaria para ele dar continuidade? Faltaria ele deixar um topo mais baixo que esses topos anteriores. Reparem que a gente tem bull traps aqui nessas regiões. Então, toda vez que o Dow Jones, que é um dos mais importantes, o S&P 500 e o Dow Jones, tenta alguma reação para subir, eles têm deixado bull traps lá. Então, entre hoje e amanhã, se a gente tiver esse movimento de correção desta última queda e terminar por aqui, mais ou menos, né, por aqui, deixando um topo mais baixo que esse aqui, por que não continuar essa queda aqui? Eu ainda não vi os dados econômicos da semana que vem e quais são as perspectivas, mas não é hoje é quinta-feira, só tem mais hoje e amanhã de pregão, né? Então, se entre hoje e amanhã fechar por aqui, é perigoso que a gente tenha continuidade aí
tendência de baixa aí, né? Mas enfim, diante de tudo que tá acontecendo bem negativo assim, não é difícil de acontecer isso não. Beleza? Eu acho que por hoje era isso, galera. O Yen continua se fortalecendo. O Yen tá se recuperando um pouco. Depois que o Banco do Japão acabou afirmando que não ia passar daqui e tal, do medo de ontem do dólar ter disparado, o Yen continua dando uma fortalecida. Agora tá numa região bem importante aqui. Vocês lembram quando ele chegou em 127? Que eu falava que tinha dificuldade de passar de 127. Pode vir alguma correção aqui, mas o Yen pode continuar testando este fundo aqui de 127. Então é isso. Galera, não se esqueçam, hoje às 20 horas, deixa eu voltar aqui, o Money Now continua, né? Então assistam lá, vai ser ao vivo de novo. É aquela resenha que vocês curtem aprendendo ao mesmo tempo e zoando com o viadinho do Luiz. Um abraço a todos, que vocês tenham uma ótima quinta-feira, até o próximo Morning Call, tchau!